Olá, eu sou o professor Caio Maurício Olá, eu sou o professor Vinícius Veras. e vamos falar de um dos temas que talvez poucos conheçam, mas claro, que surja algumas dúvidas diante dele. E vocês vão se perguntar ao longo dessa aula se existe mesmo erosão nos solos. Mas não se preocupe que eu e meu querido professor Veras, nós dois vamos resolver essa situação, tirar essas dúvidas de vocês. Fiquem tranquilos e atentos à aula. Antes de mais nada, um vídeo para, sei lá, vocês começarem a tirar algumas conclusões. O que é realmente uma erosão no solo? Ou se não é. 哦，大的来了，来了，来了，哇，这很漂亮，很漂亮，这个，哇，哇，漂亮漂亮，哇，好漂亮哦，太严重了，哇，这个真的是太严重了，哇，真的是太漂亮，整座山。啊，那个准备那个。A partir do que a gente viu nesse vídeo, esse arraste de material, essa água rolando para todo lado, a gente pode começar a ter noção o que a erosão faz. A erosão é esse processo de tirar as coisas do lugar, sair arrastando, tirar o material de onde ele estava para sair colocando em outro lugar. A erosão faz isso, ela cria esse arraste de matéria. E quais são esses fatores que influenciam esse arraste de matéria? São a água em todas as suas formas, pela chuva, pelo vento, os seres humanos também. Tudo isso, esses fatores, eles fazem com que o material que está lá quietinho na dele, ele seja retirado do seu lugar e vá para outro. A erosão causa isso em tudo o que ela toca, vamos deixar assim. Vamos falar também da relação entre o solo e a erosão. Qual é a relação que existe entre solo e erosão? Paralau, que é um autor famoso da pedologia, o que é erodibilidade do solo? Erodibilidade do solo é a relação entre o solo aguentar ser erodido pela chuva e por questões hídricas, principalmente. Ou seja, como aquele solo ele vai aguentar as gotas da chuva, como aquele solo ele vai aguentar que o material dele fique retido ali. Se ele aguentar muito, a erodibilidade dele não é muito alta. Se ele aguentar pouco, a erodibilidade dele é bastante alta. Vamos falar também sobre alguns exemplos de solos brasileiros que são bem naturalmente suscetíveis à erosão. Aqui temos 3 que têm grande acúmulo de argila, que são o argissolo, o planossolo e o luvissolo. O acúmulo de argila faz com que a erosão funcione bem nesse solo. Vamos falar também sobre quais fatores afetam no processo erosivo. E existem 2 causas, as forças ativas e as forças passivas. As forças ativas são, por exemplo, a característica da chuva, se ela é forte, se ela é fraca, a declividade do terreno, se a declividade é alta, se é baixa, o comprimento do declive, o comprimento da rampa do terreno. E outro fator ativo é a capacidade do solo em absorver água. Se o solo ele absorve muita água, ele fica facilmente erodido, porque ele vai ficar cheio de água e a erosão passa e vai levar tudo. E existem forças passivas também, como a resistência do solo à ação erosiva e a densidade da cobertura vegetal. Ou seja, se aquele local tem muita cobertura vegetal nativa, fica difícil para a água enraizar no solo e retirar o material.
fica difícil para o material sair de lá graças à cobertura natural. Se tem muita vegetação, é mais difícil da erosão acontecer. E vamos aqui falar de 3 características interessantes sobre tipos de erosão. Aqui na imagem A, podemos ver que tem um mar e tem uma estrada. O mar, a erosão marinha foi tão forte que o mar comeu um pedaço da estrada. Você vê que tem um buraco na estrada causada pela erosão. Ou seja, o mar ali está agindo. E também podemos ver aqui na imagem B a erosão fluvial, que é a erosão por rio. Vê como o rio está esculpindo a paisagem, fazendo um desenho na paisagem. Fez um S assim bem grande. Isso aí é o rio agindo. E também o rio como principal fator agindo, vamos deixar claro. E também aqui na imagem C temos a erosão eólica, como podemos ver, a erosão do vento, ela causou esses buracos como está na rocha. A rocha está toda esburacada por causa da erosão eólica. Isso aqui é bom deixar bem claro. E também por uma característica muito interessante que o nosso querido professor Caio vai mostrar outras, temos também a questão da erosão hídrica, que é uma erosão proveniente por gotas de chuva. E essas gotas da chuva, ela vai fazer erosão laminar, erosão em sulcos, erosão e finalmente uma vossoroca. O que é essa erosão laminar? Essa erosão laminar é quando a água cai, escorre e ficam as lâminas no solo. Se você mora num lugar que tem estrada de barro, você consegue ver que quando chove fica encharcado. Se a sua rua é meio que tem uma rampazinha na sua rua, você vê que a água escorre, fica várias lâminas, vários sulcos assim, que a gente chama, né? Isso tudo é causado pela erosão hídrica da chuva. E também, por último, temos as vossorocas, que as vossorocas são buracos, de maneira geral, são buracos no chão que tem mais de meio metro de altura. Isso é muito, meio metro de altura é um buraco bem considerável. A partir dali, essa magnitude causa uma vossoroca, que é um buracão no chão de mais de meio metro de altura. Tudo isso é causado pela erosão hídrica. Compreendeu, rapaziada? Bom, como o professor Varas falou sobre os outros tipos de erosão, eu vou inteirar alguns processos que vocês talvez tenham visto no slide 2, e o professor Veras falou apenas da erosão das águas. Mas, claro, isso foi tudo combinado com a gente, porque o que eu gostaria de deixar surpresa para o que vem agora. Como ele explicou lá, a erosão dos ventos é essa erosão eólica, que é a erosão através dos ventos. Como o Lombardi e Bertone colocou aí, a erosão eólica não desgasta as rochas por ação direta dos ventos. O seu efeito é ocasionado pela abrasão proporcionada pelos grãos de areia, partículas de solo em movimento. Ou seja, o solo ele é muito importante para esse processo de erosão eólica que acontece nas rochas. Erosão oriundas através dos ventos. Outro fator que ele deixou bem lá nesse slide, que mais uma vez eu combinei com ele, foi a questão da erosão antropogênica. Antro vem de quê, professor? Vem de anta? Vem de onde? Não, minha gente. Antropogênico vem de humano, do homem, de nós mesmos. Que a degradação dos solos tem afetado com as áreas de vegetação natural, bem como as áreas agrícolas, que são intensamente exploradas pelo homem. Essa degradação pode ser um dos maiores problemas ambientais que se enfrenta atualmente. A EMBAR foi de um artigo que eu e o professor Veras escolheu de forma bem assídua para inserir esse texto. Mas, ou seja, vamos pensar lá no nosso dia a dia. Essa erosão é feita ali pelo homem, ou seja, quando o homem vai lá minerar, tirar o minério desses locais, que vai fazer as nossas alianças, correntes, equipamentos que nós temos, ele retira isso de um determinado local. E nesses locais contém solos, outros locais apenas rochas, mas enfim, a gente vamos focar no solo. Quando ele minera esse local, ele desagrega esse solo, ou seja, ele retira esse solo, ele mexe
muda um sistema ali, muda algo que está acontecendo ali. E com isso, ele faz com que aconteça o processo de erosão no solo, ou seja, ele ocasiona essa ação. Além das chuvas, ou seja, o vento e o homem também têm uma trama nesse processo. Erosão por conta do pastoreio do solo. Você olha as vacas, pobre das vacas, né, minha gente? Pobre das vacas, meu Deus, coitada delas. Até os animais têm a ver com esse processo. Mas calma, minha gente. O professor Caio aqui vai explicar o porquê. Segundo Bertone e Lombardi Neto, Guatemala e Porto Rico sofrem com erosão devido ao relevo montanhoso. E o uso intensivo dessas partes para pastoreio contribui muito para os efeitos erosivos. Guatemala e Porto Rico, como sabemos, são países da América Central. Mas vamos lá, a gente está falando de erosão. Não estamos falando de países, né? Vamos falar de erosão. Esse pastoreio está alocado em locais de muita altitude, ou seja, locais muito altos. E os animais têm um peso, e por eles andarem, se alimentarem desses locais, eles podem realizar, de certa forma, uma desagregação desse material, ou seja, podem retirar o solo, de alguma forma, desse lugar e levar para outro. Ou seja, eles podem também contribuir nesse processo erosivo. Mas não culpe as vaquinhas, elas são seres formidáveis. Não se esqueçam disso. Bom, diante do que a gente já viu do processo, vamos falar agora da erosão por causa de queimadas. Mas antes a gente vale salientar que a erosão por causa de queimadas acontece também outro processo junto a ele, que é o de desmatamento, e que a gente não pode esquecer dessa questão. Então, aqui, como o Leite fala, a queimada de resíduos vegetais expõe a superfície do solo ao efeito da energia cinética das gotas de chuva e diminui o teor de matéria orgânica do solo, e com isso facilita a degradação da estrutura na superfície. E o desmatamento tem a ver com isso. Quando a gente retira a vegetação do local, desmata, destrói e faz esse processo de queimada, a gente faz com que deixe o solo totalmente desprotegido para esse processo. E isso vale salientar que, professor, eu vi uma técnica indígena chamada coevara. A técnica indígena chamada coevara, que é a queima para eles fazerem o plantio deles, é de forma concentrada e controlada. Não degrada o meio ambiente como um agronegócio, quando vai, desmata, destrói toda a natureza para fazer um plantio de soja e tudo mais, restabelece esse solo para esse processo. Não. Então, a coevara é algo totalmente diferente do agronegócio. Então, são estruturas diferentes nesse processo. Então, uma das maiores causas antrópicas do homem é a devastação da natureza, ou seja, destruir a retirada da vegetação. É um dos fatores primordiais no quesito de erosão do solo. Concluímos que esse processo de erosão, quando a gente leva para a questão da natureza, a gente tem que compreender que é uma dinâmica, uma questão que acontece normalmente, muito antes da gente existir aqui na Terra. Mas quando a gente fala de uma ação antrópica, a gente tem que lembrar que somos nós que ocasionamos isso para a natureza. E as ações antrópicas são muito maiores do que a ação da natureza. E quando a gente faz essas ações diante do nosso meio ambiente, podemos ocasionar desequilíbrios na natureza. É tanto quanto muitas pessoas vão ali, infelizmente, por uma questão socioeconômica e política, morar em áreas ali de barreiras. Às vezes ela degrada aquela parte do solo, coloca um tipo de vegetação ou planta que não faz parte daquele local, e pela declividade daquele local fica suscetível à erosão. Como também a gente viu agora em queimadas, o que é que o homem faz e pratica com o solo, ou seja, desagregando as partículas, materiais orgânicos, desagregando o solo de certa forma. Então, essas ações, tem ações que têm outro desenvolvimento e tem ações que realmente pode se fazer diferente, como essa das questões da queimada, mas pela questão política, social e econômica, mais uma vez, só que em sintonias diferentes, esse processo acontece. Um degrada o meio ambiente e o outro é feito por uma situação que, infelizmente, muitas pessoas são colocadas pelo nosso sistema econômico, político e social. Vale salientar isso. Exatamente, rapaziada. Vamos fazer aqui também um experimento lúdico.
E aqui vocês estão vendo, para fazer experimento lúdico, precisamos de 2 fundos de garrafa PET, uma pequena amostra de solo com cobertura vegetal, ou planta, sei lá, 2 folhas de papel A4, e uma fita durex, uma garrafa ou recipiente com 200 ml. Beleza? Olá, boa tarde. Meu nome é Caio Maurício e hoje irei fazer um experimento lúdico sobre erosão no solo. Esse experimento é da Universidade Federal do Paraná e é do projeto Solo. O que é que eu vou analisar nesse experimento? Como o solo desprotegido ele fica mais suscetível à erosão hídrica. Eu usei aqui como exemplo um solo que seria com algumas gramas que indicaria a vegetação. E aqui o solo desprotegido sem nada na área. Peguei essa garrafa, enchi de água e agora eu vou fazer esse experimento. Pronto, agora tirarei o papel e mostrarei o que foi que aconteceu. Veja que nesse papel os pontos pretos indicam areia e está indicando que esse solo sofreu um processo de erosão. Agora vamos pegar outro experimento. Veja que não aconteceu nada no papel, ou seja, ele está limpo, indicando que a vegetação conseguiu proteger bastante esse solo. Esse processo é muito importante a gente compreender quando a gente retira alguma planta de um determinado local. E o que é que acontece? Esse solo fica desprotegido, não só pela erosão hídrica, que pode ocorrer nele, por conta das chuvas que ocorrem, como também pela erosão eólica, que é a erosão através dos ventos. É isso, eu agradeço à Universidade Federal do Paraná e pelo Projeto dos Solos, por esse experimento lúdico, e eu queria demonstrar aqui para vocês. Muito obrigado e boa tarde a todos. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E levem isso para a nossa realidade social, pensem nisso, que, como eu falei da questão da ação antrópica, nós temos essa ação e podemos fazer, então preservem os solos, tenham todo cuidado. É isso aí, minha gente. Mais obrigado. Valeu, falou. E agradeço a enorme presença do nosso querido professor Veras. Igualmente, meu querido. Valeu, rapaziada. Tamo junto.